Pessoal, vamos começar então, gente? Eu tinha acabado o horário, né? Eu vou só recriar a aplicação que a gente fez na última aula, foi logo no finalzinho, né? Mas a gente quer recriar rapidamente, dar uma olhada na estrutura e avança no nosso estudo, ok? Então, eu espero que todo mundo já tenha o Node instalado, né? Porque a gente vai usar o Node e também aquele CLI do Angular. Então, na última aula a gente discutiu isso. Então, a gente vai só recriar a aplicação que a gente viu na última aula. Então, a gente viu na última aula que era para criar uma aplicação em Angular, ng new e o nome da aplicação, né? Esse ng, ele vem lá do Angular CLA, então, tendo ele instalado com o Node, a gente já consegue usar esse comando, né? Então, a estrutura sempre é essa. Vamos recriar aqui. Aqui se diz o que usa, CSS, SCSS, assim por diante. Aqui se vamos usar ou não a aplicação do lado do servidor, para esse contexto desse curso, a gente sempre vai colocar não. Da mesma forma, se a gente quer aplicações onless, sempre colocar sim para esse contexto desse curso. E ele vai criar essa aplicação. Então, não só esperar ela criar, vai te dar uma passada na estrutura dela rapidamente, para a gente avançar, que está um pouco atrasado, inclusive, né, que na última aula a gente não conseguiu cobrir o que tinha cobrido sobre o TypeScript. Né? Então, a gente vai passar a estudar alguns aspectos do TypeScript em seguida. Então, Paulo, eu até comentei com o Felipe, cara, eu me deparei com um erro, cara, aqui Foi? Cara, reinstalei o Node, várias versões do Node, do CLI, pesquisei na internet bastante coisa, mas não consegui, não, cara. É aquele conflited, né? Ou um patch, né? Uma mensagem vermelha. Ali depois que já criando, já na hora de criar Não, perfeito. A gente pode fazer o seguinte, então, após a aula, quando acabar de gravar, você compartilha sua tela, que hoje não vai ter tanta coisa prática ainda, que a gente vai ver os JavaScript, e após uma aula o Felipe para de gravar, você compartilha sua tela e a gente vê junto, ok? Não, beleza, então. Fechou. Vamos entrar aqui na aula 1, eu vou dar um code ponto para abrir isso no Visual Studio Code. Deixa eu só carregar aqui. Então, isso aqui a gente fez a última aula, a gente criou essa aplicação, e aqui nós temos a estrutura dessa aplicação aqui em Angular. Então, tem algumas pastas importantes aqui. Então, tem a pasta Node Modules. Essa pasta Node Modules é onde vai ficar todos os pacotes que a aplicação vai usar. Aqui já tem uma série de pacotes padrões que são criadas já quando você cria a aplicação. O Angular já tem uma série de pacotes que ele já usa por padrão, então ele já instala aqui. Mas no futuro a gente já vai instalar novos pacotes aqui. Por exemplo, nessa aula, na outra, a gente vai instalar aqui o Bootstrap, por exemplo, para criar interface. Então, ele vai aparecer aqui dentro desse Node Modules esse pacote novo. Mas nós nunca trabalhamos diretamente com essa pasta. Ela é gerenciada pelo gerenciador de pacotes do NPM. Então, ela existe aqui, tem que ter, mas a gente nunca atua diretamente nela. A pasta Public aqui é onde ficam todos os arquivos públicos, como imagens, normalmente são imagens, mas pode ser PDF, pode ser qualquer arquivo que seja público, que pode ser acessado pela URL, eles ficam aqui. Nesse caso aqui, então, tem só um arquivo .icon, né, que é um ícone que fica lá na barra de endereço do navegador. Então, no navegador, a gente vê esse ícone aqui. Então, mas se você tiver uma imagem, por exemplo, de fundo, eu quero uma imagem do fundo lá na minha tela, essa imagem de fundo vai ficar nessa pasta aqui, public, ok? Tem a pasta src, que é a pasta onde fica todo o meu código-fonte. Então, se eu vou criar páginas HTML, se eu vou criar lógica de negócio, eu vou criar todas aqui na pasta src, ok? Temos aqui o arquivo index.html, esse é o arquivo principal da aplicação. Inclusive, a gente vai ver aqui, ó, que tem a chamada aqui para aquele arquivo de ícone, tá vendo? Aquele mesmo arquivo que está na pasta public, a gente tem o nome dele aqui. Quando não se coloca nada aqui na frente, só o nome do arquivo, ele já vai buscar esse arquivo na pasta public, ok? Então, a gente colocou aqui só o nome do arquivo, ele já busca nessa pasta esse arquivo específico. E aqui nós temos, ó, no index.html, somente a chamada aqui para o AppRoot, que é a estrutura inicial da aplicação. Então, ou seja, tudo que eu fizer aqui de páginas aqui dentro do SRC, ele vai ser renderizado aqui dentro desse AppRoot, que é uma diretiva principal do Angular para renderizar a aplicação, ok? Normalmente, a gente não muda tanto esse index aqui. Vai mudar sim, se quiser mudar o tipo da aplicação, o tipo que aparece lá no browser,
acrescentar algum recurso específico aqui, a gente pode fazer isso. Mas, de modo geral, esse arquivo é um arquivo padrão e a gente faz pequenas mudanças dele. Okay? Aqui na pasta app é onde ficam meus arquivos de lógica de negócio e componentes. Né? Então, quando você cria uma aplicação, já cria aqui um componente chamado app. Aí esse componente tem alguns arquivos nele. Tem o app.ts, o app.html e o app.css. O arquivo .html é a interface. Se você observar aqui, ele vai ter tudo que aparece na interface inicial dessa aplicação. Nós vimos na aula passada que, ao rodar essa aplicação, deixa eu até rodar novamente aqui, nós vimos na aula passada que para rodar uma aplicação, a gente usa aqui o comando npm start, que é para iniciar essa aplicação. Uma vez iniciada, ela roda na porta 4200. Então, vou só carregar aqui para a gente poder ver ela rodando no navegador. Rodou, tá vendo? Já executou. Já está rodando na porta 4200. Vou abrir aqui um browser e vou abrir aqui localhost 4200. Ele já mostra aqui uma estrutura inicial, como a gente viu na última aula. Né? Tem aqui a logo do Eglo, tem um texto aqui padrão. É só uma página inicial dizendo que a aplicação está funcionando. Essa página não utiliza para nada. Normalmente a gente apaga o conteúdo dela e cria uma do zero. Né? Mas se a gente observar aqui, ó, esse arquivo app.html é onde tem a estrutura dessa página todinha aqui. Então tem esses ícones, tem esses textos, tem esse logo aqui em cima, tem um texto Hello, aula 1. Então toda essa estrutura está aqui dentro desse arquivo app.html. Então no HTML sempre vai ter o que aparece para o usuário final lá no browser. O arquivo CSS é para estilo, a gente vai aprofundar mais na frente. E o arquivo .ts, que é um arquivo TypeScript, é onde a gente vai colocar toda a nossa lógica de regra de negócio da aplicação. Então, por exemplo, se clicar num botão, tem que fazer alguma coisa específica. Essa regra de negócio vai estar no arquivo .ts. Aqui nós temos só um componente, o app, tá vendo? Mas a gente pode criar aqui numa aplicação real, vai ter centenas de componentes desses. Normalmente organizado por pastas, né, para ficar mais fácil de gerenciar. Então, a gente poderia ter uma pasta, por exemplo, aqui chamada, sei lá, por exemplo, usuário. Aí dentro da pasta do usuário, teria todos os HTML, TypeScript, CSS, para gerenciar usuários, por exemplo. Poderia ter uma outra pasta aqui chamada cliente, e eu teria tudo lá relacionado à gestão de clientes, por exemplo. Né? Então, aqui, normalmente, essa pasta app vai ficar muito grande, dependendo do tamanho da aplicação, onde vai ter muitas pastas para ter todos os componentes e páginas que a nossa aplicação precisa, ok? Tem um arquivo .spec, esse arquivo não é nem o foco do curso, mas esse arquivo .spec é para fazer testes unitários. Então, nesse curso não vai cobrir testes unitários, mas é uma boa prática de programação, tanto para back-end como para front-end, fazer testes unitários de sua aplicação. Né? Isso reflete uma melhor qualidade de código, ok? Muitas empresas que trabalham com boas práticas de código normalmente exigem que as pessoas façam os testes unitários e que a aplicação tenha um certo número de cobertura de teste unitário, ok? Mas algo importante para vocês estudarem no futuro é sobre teste unitário para front-end também. Legal. E aqui embaixo tem alguns arquivos de configuração, por exemplo, esse app.config, onde tem aqui coisas de configuração geral dessa aplicação, a gente vai ver mais na frente ele, do curso. Tem um arquivo main.ts também com configurações gerais. Logo abaixo aqui tem o angular.json, onde tem toda a configuração dessa aplicação em Angular. A gente vai também explorar esse arquivo mais na frente. E aqui temos um arquivo que é muito importante, que é o package.json. Nesse package.json é onde tem todas as nossas dependências de pacotes de nossa aplicação. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui vários pacotes do Angular que são incluídos automaticamente quando a gente cria a aplicação. Mas aqui nós podemos acrescentar outros pacotes. Por exemplo, poderíamos acrescentar aqui, por exemplo, a gente vai ver mais na frente, o Bootstrap, por exemplo. O Bootstrap poderia estar aqui com uma versão específica. Então, a gente pode incluir um pacote novo em nossa aplicação aqui nesse arquivo package.json. Uma vez que a gente coloca esse arquivo aqui e instala, esse pacote vai ser incluído na pasta Node Modules. Então, a gente não trabalha diretamente com a pasta Node Modules. A gente trabalha com o arquivo package.json. A gente coloca a estrutura, o que a gente quer de pacote aqui, e quando instalar, ele fica na pasta Node Modules. Da mesma forma, quando a gente apaga um pacote daqui e atualiza, né, também ele é apagado da pasta Node Modules, ok? Então, esse arquivo é importantíssimo no mundo JavaScript, né, o package.json é importantíssimo,
porque ele reflete todos os pacotes que nossa aplicação usa. E esses pacotes aqui, que já vêm quando a gente cria a aplicação, são os pacotes que não podemos apagar, que são os pacotes que o Angular precisa para que a aplicação rode, para que ela funcione, ok? A gente pode incluir outros, mas a princípio excluir esses aqui não. Até poderia, por exemplo, se a minha aplicação não tiver forms, por exemplo, até poderia remover algum deles, tá? Mas são o padrão inicial de uma aplicação em Angular, ok? Legal, então vamos lá, gente. Eu comentei na última aula, só para concluir aquele raciocínio da última aula, né, que mostrando a estrutura da aplicação. A gente vai trabalhar muito com essa estrutura aqui, vamos criar muitos componentes, criar muitas páginas, seguindo esse padrão aqui do Angular, ok? Uma coisa importante que eu comentei na última aula é que o Angular é baseado no TypeScript. Então, a gente tem que conhecer bem TypeScript para usar Angular. Então, a gente vai fazer agora uma pequena revisão, para quem não conhece ainda ou não trabalhou, uma revisão muito rápida de alguns conceitos de TypeScript que são importantes para o contexto desse curso, ok? Vamos passar rapidamente aqui, como a gente está um pouco atrasado, né, a gente vai passar rapidamente, mas durante o curso todo a gente vai explorar muito esses conceitos, ok? Então, TypeScript, a gente comentou na última aula que é uma linguagem de programação, né? É mantida pela Microsoft, mas é aberta, é open source, então tem uma comunidade muito grande. Ele é um super conjunto do JavaScript. Então, qualquer coisa que se faça no JavaScript também funciona no JavaScript, ok? Vice-versa. O TypeScript adiciona tipagem estática ao JavaScript. A gente consegue ter tipos específicos, né, para o JavaScript usando o TypeScript, né? O TypeScript também verifica os tipos de retorno em tempo de compilação. Então, a gente consegue, antes de executar a aplicação, verificar se tem erros ou não. O JavaScript não tem isso, mas o TypeScript adiciona essa possibilidade, né? Esse aqui tem um exemplo importante, né? Se eu fizer algo com um tipo errado, né, já alerta já na IDE diretamente, tá? O TypeScript tem recursos importantíssimos e funções muito poderosas para criar interfaces, essa interface que não é interface gráfica, ok? São interfaces de linguagem de programação, ou seja, de lógica, de estrutura de dados, né? Então, a gente consegue criar interfaces, consegue criar classes, consegue criar generics, que a gente vai estudar mais à frente sobre generics. A gente pode fazer inferências de tipos avançadas. Tem uma série de ferramentas já incluídas nas IDEs que facilitam depuração de código utilizando o TypeScript, ok? Aqui tem um exemplo, gente. Tem duas formas de você declarar uma variável, como é uma linguagem de programação, né? Você declara variáveis, né? Você pode fazer duas formas de declaração variável no TypeScript. Você pode fazer ela assim, definindo só o nome da variável. Acho que é importante. Ó, toda variável em JavaScript, ela opa, saiu daqui. Toda variável aqui em TypeScript, também em JavaScript, a gente usa normalmente o comando let, ok? Até pode usar var, aqui ao invés do let, poderia usar var, var. Mas uma abordagem mais moderna, se usa o let. Let para criar variáveis, ok? Então, let, o nome da variável é igual a um valor. Isso aqui, gente, em JavaScript é permitido. Eu posso criar uma variável, atribuir um valor que seja um string, um texto, e depois dizer que essa mesma variável é igual a um número. Então, é possível, isso aqui é permitido em JavaScript, né? Ou seja, um tipo de variável, ela é determinada em tempo de execução, ok? Já em TypeScript tem os definidos tipos estáticos, né? Então, as variáveis, elas são definidas, os tipos delas, em tempo de compilação. No final das contas, o que você faz em TypeScript, porque o navegador, o browser, né, ele não lê TypeScript. O browser só lê JavaScript. Então, a gente usa o TypeScript para fazer algo orientado a objetos e com a estrutura muito bem definida de estrutura de dados, né, estrutura de programação. E, no final, aquilo é convertido para o JavaScript, que é a única coisa que o browser consegue ler, que é JavaScript, ok? Então, essa é a ideia central do TypeScript, você programar de uma maneira mais eficiente e que você consiga depurar de forma mais fácil, mais robusta, mas no final aquilo é convertido em JavaScript para o navegador, ok? Ok, aqui tem a forma que o TypeScript usa para definir o tipo de uma variável, ok? Em Java, por exemplo, seria algo como string, o nome da variável igual a valor, né, por exemplo. Mas aqui no TypeScript é assim, ó, let, o nome da variável, 2 pontos, o tipo,
igual ao valor, ok? Então, sempre o tipo é definido aqui depois dos 2 pontos. Da mesma forma para o número, ó, idade, 2 pontos, number, igual a 30, ok? Em JavaScript, TypeScript, gente, não tem... o tipo number representa todos os números, ok? Não tem tipo float, double, como algumas linguagens separam, né? Aqui number representa tudo, ok? Mas eu posso também, gente, em TypeScript, não definir o valor. Olha, o valor não, definir o tipo, né? Eu posso fazer assim, ó, let a type igual a true. Ou seja, e a própria linguagem, a própria estrutura infere qual o tipo, ok? Então, é uma boa prática fazer isso aqui, ó, você sempre definir qual é o tipo que aquela variável tem. Isso é uma boa prática, tá? Mas se você não definir, ele normalmente é inferido de acordo com o conteúdo da variável, ok? Em TypeScript, gente, tem alguns, e também alguns deles também em JavaScript, tem alguns tipos bem específicos, ok? Então, tem um tipo em TypeScript chamado N. Esse tipo N, ele permite que uma variável seja de qualquer tipo. Inclusive, quando você coloca uma variável que seja do tipo N, toda verificação de conteúdo, de consistência, as verificações de modo geral são desativadas. O tipo N pode ser usado, ok? Mas, de modo geral, não é aconselhável utilizar o tipo N, porque você acaba perdendo o controle sobre a validação e sobre a estrutura de dados que está sendo utilizada ali. Né? Então, tem esse tipo de dado, mas o ideal é evitar usar. Só usar ele se for algo muito específico. Tá? Mas normalmente a gente não utiliza, ou não deve usar, não é uma boa prática utilizar o tipo N, ok? Tem também o tipo unknown, que é um tipo definido, né? Ele parece com o tipo N, mas ele permite uma verificação do tipo. Então, esse tipo unknown ele é muito interessante. Por exemplo, eu tenho uma API que vai retornar dados, eu não sei muito bem que tipo de dados vai retornar, mas eu sei que vai retornar um certo padrão de dados. Então, nesse caso específico, pode usar aqui um tipo unknown, ok? Também temos aqui um undefined, que é quando uma variável é criada, é declarada, mas não é inicializada com nenhum valor específico. Então, ela fica como um undefined, ok? E tem um null, que normalmente na maioria das linguagens de programação tem esse null, né? Que é um valor atribuído. Eu atribuo a variável, né? Com um valor que é um valor nulo, né? Também TypeScript tem coisas específicas, como arrays, que as linguagens todas de programação têm. Tuplas também, que todas as linguagens de programação normalmente têm, né? Vamos fazer alguns exemplos práticos, gente, que vocês podem, inclusive, acompanhar comigo, ok? Deixa eu abrir aqui um... A gente vai usar para esses exemplos, não o Angular ainda, porque isso aqui é uma revisão rápida aqui do TypeScript. A gente pode usar aqui, vou até passar no chat para vocês, pode usar aqui o próprio site do TypeScript, ele tem lá um playground que a gente consegue digitar códigos e ver ele rodando, ok? Deixa eu copiar esse endereço para vocês aqui e deixa eu mandar aqui no chat. Aí quem quiser acompanhar, pode acompanhar, tá? Quem já conhece o TypeScript bem, isso vai ser um pouco repetitivo, né? Mas quem está começando agora, eventualmente é útil, né, conhecer essa estrutura. Talvez só abrir esse endereço que já veio para essa tela, e aqui a gente consegue digitar código TypeScript e consegue testar esse código rodar aqui na aplicação, ok? Então, para criar uma variável, gente, sempre é assim, ó. Então, por exemplo, sei lá, idade, let idade, 2 pontos para definir o tipo. A gente coloca o tipo, por exemplo, number igual a um valor, ponto e vírgula. É assim que cria uma variável, ok? Esse ponto e vírgula aqui, gente, no mundo JavaScript, TypeScript, é opcional, ok? Pode ter ou não, tanto faz. A quebra de linha define a próxima instrução. Mas pode ter, se ele tiver, não vai mudar nada. Eu normalmente, quando eu venho das linguagens mais antigas, eu prefiro sempre colocar o ponto e vírgula, mas se não colocar, ele funciona da mesma forma, tá? A gente pode colocar aqui um console.log. Esse console.log é como se fosse um print, um systemout.print, né? Um print para mostrar o conteúdo de alguma coisa, né? Então, let idade, 2 pontos, number, que é o tipo, igual a 10. Deixa eu executar isso aqui. Deixa eu achar o botão de executar aqui. Cadê esse botão, gente? Vai ter esse aqui. Tá aqui em cima, é o run. Tá bem aqui em cima. Tá aqui o run. Ele mostrou 10, tá vendo? Ele mostra aqui o conteúdo da variável, tá? Da mesma forma, a gente pode criar outras variáveis. Por exemplo, se for uma variável do tipo booleana,
Pode ser assim, sei lá, let usuário ativo, do tipo booleano igual a true, por exemplo. Aqui, da mesma forma, se eu não colocar o tipo, ele infere o conteúdo do tipo a partir do tipo da variável. Tá? Mas é sempre uma boa prática, gente, definir o tipo, ok? Isso é útil definir o tipo, porque sempre a IDE que a gente está usando vai poder validar. Se eu definir um tipo e depois troquei o valor dela, ele vai validar que aquele conteúdo está errado, ok? Legal. Aquele tipo, gente, que a gente viu anteriormente, aquele unknown, a gente pode fazer algo assim, por exemplo, de repente fazer algo assim, sei lá, let entrada, a gente pode definir que ele é do tipo unknown e colocar um valor para ele, por exemplo, aqui, a gente pode definir que ele vai começar o valor, por exemplo, aqui, teste. Então aqui, ó, ele começa com um string, tá vendo? Ele é do tipo definido, mas de algum lugar vem um string para ele, tá vendo? Esse valor foi fixo aqui, mas poderia estar vindo um valor, por exemplo, lá do banco de dados, poderia estar vindo um valor, por exemplo, de uma API, né? Que eu não sei o valor que ele vai retornar. Mas esse caso aqui está retornando um string, ok? Agora, se eu fizer aqui, ó, entrada igual a, por exemplo, 4 aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, eu defini um string para ela, depois troquei aqui, ó, para ela receber um valor 4, ok? Como ela é do tipo unknown, indefinida, eu posso ter mais de um valor. Agora, se eu fizer algo assim, gente, se eu fizer um console.log para mostrar o conteúdo dela e mandar fazer algo assim, por exemplo, o conteúdo dessa variável, entrada, ponto, tem um método que é para números, e se ele fosse um número, teria um método aqui chamado, por exemplo, toFix to, por exemplo, 2. Ou seja, arredondar esse valor para 2. Isso aqui não é importante essa estrutura, tá? Mas para a gente ver esse erro aqui. Ó. Aqui, ó, falou o seguinte, ó, que essa variável do tipo indefinido, tá vendo? Então, se ela como é indefinido, eu não tenho como usar um método que seja de um tipo numérico específico, ok? Eu poderia contornar isso aqui fazendo um if, por exemplo, poderia verificar aqui, esses comandos específicos não são importantes, mas para a gente ver a lógica dos tipos, tá? Esses comandos específicos que a gente vai estudar mais na frente, mas aqui é para a gente ver a lógica de cada tipo desses. Mas se a gente verificar aqui, por exemplo, se essa entrada ela for do tipo número, por exemplo, se ela for do tipo número, aí sim, opa, aí sim a gente faz essa estrutura aqui. Agora sumiu o erro, tá vendo? Porque agora ele sabe que aquele tipo indefinido, eu estou só entrando aqui dentro se ele for número. Então, quando ele é número, ele consegue usar um método específico dele para arredondar o número. Então, ou seja, a ideia aqui não é conhecer os comandos, pipe off e tudo mais, mas a ideia aqui é saber que esse tipo indefinido, ele pode ter qualquer valor, mas é um valor que vai ser verificado em algum momento. Então, isso aqui é muito útil, por exemplo, quando tem dados de API, por exemplo, e eu não sei muito bem o valor que vai chegar, mas eu sei um padrão de valor que eu quero para exibir na minha interface, por exemplo. Então, esse tipo que é muito útil nesse cenário específico. Tá? A gente vai explorar isso aqui mais na frente. A ideia é só conhecer aqui a estrutura desse tipo. Tá? Vocês podem interromper o que aumenta, tá, gente? Eu estou olhando para outra tela aqui que eu estou uma tela maior, porque minha visão não é muito boa. Então, essa tela maior aqui do lado, aí eu não estou olhando o chat, mas vocês podem interromper o que aumenta, ok? Legal. Também tem lá, gente, eu vou mandar depois para vocês isso aqui. Também tem lá, naqueles slides, o null, né? Que o null é igual a maioria das linguagens de programação, né? A gente pode criar, por exemplo, aqui, algo como, por exemplo, criar uma variável chamada y, por exemplo, do tipo numérico, por exemplo, e vai começar com valor nulo. Bem que aqui vai dar um erro, porque o nulo não pode ser atribuído por um valor string, né? Mas mais na frente vai ver isso aqui, a gente pode ter mais de um tipo. Aqui, valor, pode ter. Onde é que está o pipe nesse teclado que eu não sei? Vou achar um pipe aqui que não seja nesse teclado. Vou só achar um pipe aqui, gente, só um minutinho. Eu estou usando o teclado, aqui, pronto. A gente pode ter aqui algo assim, ó. Eu posso ter mais de um tipo na variável, inclusive. Eu posso criar a variável aqui, o y, que ela pode ser do tipo número ou então nulo. E eu estou atribuindo para ela um valor nulo.
Isso aqui é plenamente possível em TypeScript, ok, gente? Não se preocupem em entender isso aqui, mas a gente está vendo as potencialidades da linguagem, tá? Então, a gente pode ter aqui, ó, uma variável chamada valor, e eu posso dizer que essa variável vai ser do tipo número, mas também ela pode ser do tipo string, por exemplo. Isso é plenamente possível aqui em TypeScript. Eu posso criar uma variável que seja de vários tipos diferentes. Pode ter um tipo ou outro. Então, em valor, eu poderia colocar um número, mas eu posso também colocar uma string. Assim como, por exemplo, ele poderia ser assim, ó. Ele pode ser um número, uma string, ou então um tipo específico, por exemplo, o usuário. E vai dar erro porque não existe usuário, mas esse usuário poderia ser uma classe específica, tá? Então, em TypeScript, eu posso definir múltiplos tipos para uma mesma variável, ok? A gente vai usar muitos aqui, gente, quando a gente está trabalhando com Angular, ok? Que a gente vai usar esses tipos o tempo todo. A gente vai ter variáveis lá que pode ser mais um tipo, vai ter variáveis complexas que vão vir de um banco de dados, que vai ter um tipo definido. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui o tempo todo nesse curso, ok? Isso é só uma visão geral. Para criar arrays em TypeScript, arrays sempre é assim, gente, let, né? O nome do array, por exemplo, sei lá, pessoas, ou, nomes, mais fácil. Nomes, a gente define o tipo dela, string, por exemplo, e a gente põe aqui colchetes. Quando eu ponho tipo e colchetes, isso implica que esse nome vai ser uma array, ok? E agora eu posso colocar os valores dela, dessa variável. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, algo como, por exemplo, Maria, João. A gente pode colocar aqui várias. Então, esse aqui é um array válido, ok? Sempre é assim para criar uma array em TypeScript. É o let, o nome da variável, o tipo e o colchete que indica que aquela variável é um array, ok? Se fosse um número, por exemplo, seria a mesma coisa. Sei lá, idades. A gente define que é do tipo número, que é um array. Opa, um teclado novo que eu não sei onde está aqui. Que é um array, ok? Eu poderia também ter uma array de um tipo muito específico, por exemplo, eu quero que pessoas. Eu posso ter uma array de pessoas que vai ser do tipo, por exemplo, usuário, por exemplo. Isso aqui é possível, né? Se eu tivesse uma classe chamada usuário, eu posso criar uma array chamada pessoa do tipo usuário, ok? Mais na frente, a gente vai criar, inclusive, essas classes e interfaces, né? A gente vai criar e aplicar variáveis específicas, só que dentro do Angular, né? Você que está usando aqui esse playground do TypeScript, mas a gente vai fazer isso aqui dentro do Angular no futuro, ok? Beleza. E nós vimos também que é possível criar tuplas, né? Vou colocar o comentário aqui para ficar mais fácil a gente relembrar depois, que eu vou mandar para vocês isso aqui depois, né? Então, esses aqui são arrays, né? E para criar as tuplas, a gente pode fazer uma estrutura, como assim, por exemplo, sei lá, tuplo, por exemplo. Então, sei lá, pessoas mesmo. Pessoas, e a gente define assim, ó. Por exemplo, eu quero que essa variável seja uma tupla. Uma tupla, não sei se vocês lembram, mas é assim, algo que tem chave e valor, né, gente? Então, a tupla é que tem, por exemplo, assim, eu posso ter uma tupla que seja assim, sei lá, nome Paulo. Isso aqui é mais um conceito de linguagem de programação, não do TypeScript específico, né? Isso aqui é uma tupla, né? Eu tenho um nome, chave, valor, né? Tenho nome e tenho idade, por exemplo. Aí tem a chave, valor para aquela tupla específica, né? Então, para definir tuplas do TypeScript, faz assim, ó, a gente põe dois pontos, a gente põe colchetes e a gente define os tipos, ó, por exemplo, string e número. Eu estou criando uma tupla de pessoas que as chaves é uma string e um número. Aí eu consigo agora aqui fazer isso aqui, ó. Colocar aqui, por exemplo, aqui Paulo, e aqui colocar um valor, ok? Isso aqui é válido. Eu não poderia fazer, por exemplo, colocar duas strings. Ó, dá um erro, inclusive, tá vendo? Porque até fala aqui, duas strings, né, não corresponde à tupla que a gente criou. A gente criou a tupla que é string e número. Então, pode ter aqui duas strings, né? Então, esses são recursos de linguagem de programação que o TypeScript tem total suporte para esses recursos, ok? Lembrando, gente, que esse curso não é um curso de TypeScript, ok? É um curso de Angular. Então, uma boa, de repente, para quem não tem familiaridade com esses conceitos, de repente fazer um curso específico de TypeScript, porque é uma linguagem bem robusta, tem uma infinidade de recursos, né? A gente vai explorar vários deles durante o curso, mas é importante aprofundar, ok? E tem várias linguagens, várias tecnologias que usam TypeScript, não só o Angular, né? Vai ter um Node, que é muito cobrado no mercado, que usa TypeScript.
tem linguagens para outros fins, também de frameworks que usam TypeScript, então é importante conhecer a fundo essa linguagem, ok? Vamos aqui finalizar esses slides e partir para a próxima aula, que fazia parte da aula anterior ainda, né, gente? Outra coisa importante, gente, os métodos também podem ter tipo, ok? Vamos até voltar a aula para Layout mais uma vez, para a gente fazer algo nesse sentido, ok? É possível ter algo assim também no TypeScript, tá? Eu posso ter um método aqui, chamado soma, por exemplo, que ele tem aqui um valor A, um valor B, e aqui eu posso definir o tipo desse método. Então, eu posso falar que esse método retorna, por exemplo, um número. Assim como ó, os atributos do método também podem ter tipos. Então, por exemplo, só que esse A, por exemplo, aqui é do tipo numérico. E esse B aqui é um string, por exemplo. Então, isso aqui é possível em TypeScript. A gente pode ter os atributos do método tendo tipos e também o método em si ter um tipo de retorno, ok? Aqui número, por exemplo. Então, isso aqui é plenamente possível. A gente vai usar muito isso aqui durante o curso. Aqui tem um exemplo de um método somar, né? Soma, que tem um A como tipo numérico, B como numérico, e o método em si retorna o número também, tá vendo? 2 pontos. Sempre para definir tipo aqui no TypeScript é 2 pontos, ok? E ele retorna, tem return A mais B, a soma dele. Então, sempre quando chamar esse método, ele vai retornar a soma dos dois, tá? Em TypeScript, nós podemos também a gente, criar classes. A lógica aqui é muito parecida com outras linguagens, como Java, Python, assim por diante, né? O nome é class, a mesma coisa, né? O nome da classe, class pessoa, por exemplo, né? Pode definir construtores, como tem aqui, né? Você define o construtor e define os valores. E pode ter métodos, como tem aqui o método apresentar, pode ter método get, pode ter métodos get, set. A gente pode criar classes, qualquer tipo de classe, inclusive com as questões de herança, polimorfismo e assim por diante, tudo isso é aceito no TypeScript, ok? Da mesma forma, para criar, gente, interfaces, ok? Interfaces, não interface gráfica, mas interface de código de programação mesmo, né, de orientação a objetos. Então, aqui tem uma interface chamada usuário, tem aqui nome e e-mail, tá vendo? A gente vai usar muito isso aqui, gente, quando a gente estiver usando, a gente estiver fazendo integração com back-end, com a API do back-end, né? Porque, vamos supor que lá a gente tem um endpoint do back-end que retorna, por exemplo, nome e e-mail. Eu tenho que garantir que quando chegue isso no meu front-end, seja exatamente aquilo, nome e e-mail. Então, normalmente a gente cria uma interface para esse fim. Pode ser uma classe também, mas normalmente usa uma interface, uma interface para esse fim, definindo qual é a estrutura que vem do back-end e eu reproduzo essa mesma estrutura no meu front-end, para quando chegar aqui, já seja validado automaticamente os campos, populado os campos automaticamente, tá? Então, isso aqui é uma boa prática a nível de front-end, criar interface. Na verdade, gente, fazer o front-end dá tanto trabalho como fazer o back-end, porque você tem que refletir a mesma lógica de negócio que tem no back-end, você tem que refletir ela no front-end também. E tem até um trabalho extra, né? Porque além da regra de negócio, tem que criar a interface também, a interface com o usuário final, os botões, as caixas de texto, né? Mas toda a lógica de negócio que o back-end tem, o front-end tem que ter também, ok? Nós podemos também, além de interface, definir esses tipos, criando os tipos também específicos. Tem uma palavra reservada chamada type, um TypeScript, que a gente consegue criar tipos específicos, que ele tem uma função muito parecida com a interface, tá? Inclusive, pode ser usado um ou outro em determinadas situações. Aí depende muito do gosto de cada um, de como quer fazer, mas a ideia é muito parecida. Tá? Posso criar um tipo chamado status, por exemplo, aqui, que ele vai ser ativo ou inativo. Mas eu poderia também, ao invés de interface para o usuário aqui, usar um type também. Eu poderia criar um type usuário e definir que ele vai ter nome e e-mail, por exemplo. Tá? Mas para esse curso, nós vamos adotar o modelo mais tradicional, o mais comum, que é usando interface, ok? Legal. Aí, normalmente, para estudo de objeto, tem até uma dica aqui que é importante frisar, normalmente o interface para estudo de objeto, que a gente vai usar, né, que é para retorno de dados da API, né, e para quando quiser criar uma alias para tipos específicos, então a gente usa type. Mas também pode usar type também para objeto, não impede, ok? Mas é uma boa prática, assim, da literatura é usar esses dois para esses fins específicos, ok? Legal. Vamos lá, gente. Como é que estamos aqui? Tudo tranquilo, gente? Isso é só uma introdução para a gente poder avançar, né? Vamos agora aqui, deixa eu só pegar aqui o material da aula 2, que isso foi da aula 1 ainda, era só para a gente finalizar
aquela estrutura da primeira aula, tá, gente? Só pegar aqui para a gente começar. Legal. Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui, pessoal, só para a gente ver alguns detalhes específicos aqui, tá? Ainda na estrutura da aplicação. Nós temos aqui a nossa aplicação que foi criada no início, e nós temos aqui nosso primeiro componente, que é o componente app.ts, tá vendo? Observe que aqui ó, tem um @component. Esse @component, ele já é definido, é um decorator definido já pelo próprio Angular. Então, sempre quando um arquivo tiver esse @component, ele está marcando aquele elemento como um componente reutilizável do Angular, ok? E observe aqui embaixo, gente, aqui tem aqui, ó, class app, tá vendo? Então, um componente, gente, do Angular, eu comentei na aula passada, estou relembrando, o Angular é uma tecnologia, um framework que componentiza tudo. Então, tudo é componente, ok? E tudo de interface gráfica, pelo menos para o usuário final, né? E todo componente é uma classe mesmo, uma classe TypeScript, ok? Uma classe como se fosse uma classe do Java, do Python, né? Uma classe, é um objeto classe aqui, né? E ele tem a notação aqui, @component. Então, o que torna um componente, ele sempre faz, que tem essa anotação, esse decorate aqui, @component, ok? Então, ele é uma classe comum, mas tem essa anotação. Então, quando você vê alguma coisa que tem essa anotação component, ele é um componente, ok? E aqui dentro tem alguns parâmetros, tá vendo? Tem um nome para ele, ó, por exemplo, AppRoot. Lembra que a gente já viu esse nome antes aqui, gente? Se a gente observar aqui no index, ó, tem aqui AppRoot, tá vendo? Então, no index, nada mais acontece é que ele chama esse componente app.ts, tá vendo? Ou seja, esse seletor aqui é o que eu vou usar para usar esse componente em algum HTML. Então, por exemplo, no meu HTML, eu poderia, gente, ter algo assim, ó. Eu poderia ter no HTML algo assim, por exemplo, um componente aqui, por exemplo, chamado botão iniciar, por exemplo. Eu posso criar um componente, vai dar erro, porque não existe componente ainda, né? Mas eu posso criar um componente chamado botão iniciar, e eu posso chamar esse componente assim, tá vendo? Aí, eu até comentei na última aula a vantagem de criar componentes, né? Eu posso criar o componente uma vez só e usar ele quantas vezes eu quiser. Então, se eu criar um componente chamado botão iniciar, a gente vai criar daqui a pouco esse componente, em qualquer lugar eu posso chamar ele. E o nome que eu vou chamar ele, gente, vai ser sempre o nome que tiver aqui nesse seletor, ok? Então, esse seletor, ele é esse instrumento que permite referenciar o componente em algum outro lugar. Aqui tem os imports. Esses imports, gente, são os recursos que esse componente vai usar de outros locais, ok? Ou seja, são outros componentes que esse componente usa. Isso é muito comum, você criar uma cadeia de componentes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um componente que é um botão. E eu tenho outro componente que é a lista de usuários. Vamos supor que na lista de usuários eu preciso usar o botão. Então, eu posso importar o componente botão no componente usuários, ok? Então, aquele import é onde eu vou importar outros componentes dentro daquele componente específico. Eu posso criar uma hierarquia de componentes e depois montar algo maior, minha página por completo. Tá? O template URL é o caminho do HTML a qual esse componente está vinculado. Então, ele fala que esse componente aqui está vinculado a esse HTML. E aqui eu digo, nesse style URL, o caminho de onde está o arquivo CSS que esse componente está vinculado, ok? Não é obrigatório que um componente tenha HTML, CSS. O comum é, né? Que normalmente cria um componente para esse fim, né? Para você ter uma interface para o usuário, ok? Mas não é obrigatório. Mas normalmente os componentes devem ver todos esses elementos aqui, tanto o seletor, como import, como o URL do HTML e também do CSS, ok? Então, esse app é uma classe, e aqui nós temos uma variável, gente, chamada título, tá vendo? Essa variável título aqui, ele está usando para renderizar no browser. Deixa eu abrir o browser aqui. Ele está usando para renderizar essa palavra aqui, ó, aula 1, tá vendo? Então, se a gente mudar isso aqui para teste e salvar, a gente voltar agora aqui na. Deixa eu salvar, veja bem. Se eu voltar aqui, ele mudou para teste, tá vendo? Essa outra coisa interessante também. Uma vez que eu rode a aplicação, basta eu mudar o conteúdo dela, de algum arquivo, seja HTML, TypeScript,
E quando eu voltar aqui para a página, ela renderiza automaticamente, ok? Aqui tem uns signos que a gente vai estudar mais na frente, não se preocupem com essa indicação aqui, tá? Não vamos trabalhar nesse sentido por enquanto, mas isso aqui é uma API das versões mais recentes do Angular, que a gente vai ter uma aula específica para tratar desses signos, ok? Legal, então vamos lá, gente. A ideia agora aqui é criar um componente nosso, ok? Quem já criou a aplicação aí, eu sei que o João está com problema, mas pode acompanhar e depois a gente vê no seu computador, depois pode rever aqui na aula gravada, né? Mas nós vamos criar agora nosso primeiro componente, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é vir aqui nesse app.html e nós vamos apagar isso aqui tudo. Tem um monte de coisa aqui, tá vendo? Eu vou apagar isso aqui tudo e salvar. Quando eu salvo isso aqui, gente, apagando tudo do HTML de app, se eu voltar para a página aqui, ela ficou vazia, tá vendo? Não tem mais nada, tá limpa, branca, né? Porque eu apaguei tudo aqui, gente. Se eu colocar alguma coisa aqui, por exemplo, no componente HTML H1, eu espero que vocês conheçam ele HTML, né? Mas o H1 é para colocar um título, né? Então, se eu colocar aqui aula 1, por exemplo, um texto fixo, e voltar para a página, ficou aqui o texto, ó, aula 1, tá vendo? Então, tudo que eu colocar agora aqui nesse app.html vai ser exibido aqui na nossa página, né? O que a gente vai fazer agora? Qual é a missão nossa? Nós vamos criar aqui um componente para renderizar um botão, ok? A gente vai criar um componente chamado botão, e a gente vai querer colocar esse botão logo aqui abaixo desse texto, a aula 1, ok? Vai colocar um botão bem aqui. Então, para fazer isso, gente, a gente vai vir aqui no terminal, e nós vamos digitar aqui, ó, ng, que é aquele comando do Angular que é o Angular CLI, né? A gente vai colocar aqui generate, ou então só G, que é mais fácil, né? Então, ng, G de generate. A gente vai depois component, ou então só C também funciona, ok? Então ng, generate, component, e aqui a gente coloca o nome desse componente que a gente quer criar, ok? Então a gente pode criar um componente, por exemplo, aqui chamado meu botão, por exemplo. A gente pode até colocar uma pasta específica, por exemplo, pode criar uma pasta chamada, por exemplo, components, e dentro dela eu quero que tenha lá o meu botão. Então, ou seja, dentro da pasta components, eu quero criar um componente chamado meu botão, ok? A gente vai copiar esse comando aqui e colocar aqui no chat para vocês. Então, para criar componente, a gente sempre tem essa estrutura, ok? ng, g, c de componente, e o caminho do componente que eu quero criar. Então, já criou aqui na nossa pastinha, tá vendo? Uma pasta chamada components, dentro dela uma subpasta chamada meu botão, e dentro dela criou todos os arquivos, ó, o arquivo CSS, o arquivo HTML e o arquivo TypeScript. E mais aquele arquivo, gente, que é de teste unitário, tá vendo? Ponto .spec. Que a gente não vai tratar nesse curso, mas é uma boa prática vocês estudarem depois como fazer teste unitário para a web, ok? Se a gente abrir aqui, ó, gente, o TypeScript desse nosso componente novo, o TypeScript também tem ó, a anotação @component, tá vendo? É um componente. Olha só o seletor como é que tá, ó. App, tracinho, meu botão. Então, se eu quiser chamar esse componente, eu uso essa estrutura, ok? App, tracinho, meu botão. Eu posso mudar isso aqui, tá? Se eu não gostei disso aqui, se eu quero só app, botão, eu posso mudar, tá? Manter esse mesmo, mas o nome do componente é eu que defino, ok? O seletor para ele é eu que defino, posso mudar tranquilamente. Se tiver no HTML aqui agora, nós temos aqui só um texto, ó, meu botão works, só um texto. A gente pode trocar isso aqui por um botão de verdade, né? A gente pode fazer aqui um botão HTML, botão, e colocar aqui meu botão mesmo, um texto, meu botão, tá? Esse botão não vai fazer nada ainda, porque nas aulas futuras que a gente vai fazer interação, vai fazer ele fazer alguma coisa, né, executar alguma coisa, ele só é um botão, mais nada. Se nós voltarmos no browser, gente, tá vendo que nossa aplicação não tem nada aí, tá vendo, do botão? Porque o fato de criar um componente não implica dele ser exibido na tela. Para que um componente seja exibido, eu tenho que utilizá-lo dentro de algo que está sendo exibido para o usuário final, dentro de uma rota, ok? Então, para fazer isso, a gente vai trabalhar com rotas mais à frente, inclusive. Para fazer isso, a gente faz justamente aquilo, ó, a gente vê o seletor dele, que é meu botão, e aonde eu quero renderizá-lo, eu quero renderizar bem aqui, ó, abaixo do aula 1. Então, põe aqui, ó, uma tag HTML chamado app meu botão, ok? Aqui deu um erro, tá vendo, gente? Deu um erro por quê? Porque esse app aqui, esse arquivo app, não sabe onde está esse componente. Então, eu preciso importá-lo, pessoal. Eu preciso bem aqui em importes, ó,
e colocar aqui aquele meu botão. Importar ele aqui. Então, esse aqui nem precisa mais, que eu apaguei o anterior. Posso ter apagado aqui ele. Então, ou seja, aqui no Imports, eu coloquei, eu quero usar o meu botão, ok? Quando você está usando uma IDE, pessoal, nem precisa fazer isso aqui, sabia? Vou apagar isso aqui, ó. Quando estou usando uma IDE, basta eu começar a digitar aqui, ó. Eu começar a digitar meu botão, ele já fala para importar, tá vendo? Aí basta eu pressionar Enter. Aí já importou. Se a gente voltar agora aqui, ó, já importou, tá vendo? Então, eu posso vir aqui e importar manualmente, mas quando está usando uma IDE como Visual Studio Code, basta começar a digitar que ele já importa, ok? Então agora não deu erro mais. Vamos agora abrir o browser. Olha lá, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela. Ele mostrou aqui, ó. Aula 1, que é o tipo que a gente colocou fixo, e meu botão. Esse meu botão não está nesse componente. Ele vem de outro componente e é utilizado aqui dentro. Olha a vantagem de ter um componente, gente. Vamos supor que em vários lugares da aplicação eu preciso desse mesmo botão. O que eu posso fazer? Só copiar ele, ó, e colar em outros lugares. Vou fazer uma quebra de linha aqui, BR, né? Vou colocar aqui 3 vezes o botão. 3 vezes o botão. Vou salvar agora aqui. Se a gente voltar na página, tem 3 vezes o botão, tá vendo? Mas só criei ele uma vez só. Aí qual a vantagem disso aqui, gente? Se esse botão mudar, mudou a interface dele. Ele agora não é mais, não vai ter esse texto mais meu botão. Vai ter agora o texto meu botão com design novo. Se eu mudar no componente, todos os lugares que utilizam ele também mudam. Se eu voltar na página agora, todos os 3 mudaram, tá vendo? Então, você componentizar uma aplicação, ele é muito útil nesse sentido, que eu faço uma vez só, e se eu mudar alguma coisa nele, seja de interface, seja de comportamento, seja de regra de negócio, eu só mudo no componente e todos os lugares que ele é utilizado já muda automaticamente, né? Então, criar componente, gente, sempre é uma boa prática, ok? Mas sempre respeitando aquela premissa que eu comentei na última aula, né? Componente, gente, eles devem ser utilizados num contexto de você separar coisas em comum. Então, por exemplo, eu não vou colocar nesse componente meu botão, não vou colocar, por exemplo, uma lista de usuários, por exemplo. Não faz sentido, né, gente? Porque a ideia é que meu botão tem um botão, né? O nome não faz sentido. Agora, se eu tiver um componente chamado lista de usuários, aí faz sentido que esse componente tenha uma lista de usuários específicos, ok? Ficou claro aqui, né, gente? A ideia do componente. Aqui é só um componente muito básico, não faz nada de útil, né? Mas vai explorar muito esse contexto mais na frente, tá? Agora vamos supor, gente, que esse botão aqui, vamos supor que eu não quero esse texto aqui. Eu quero um texto que venha de algum lugar, um banco de dados, por exemplo. Como é que a gente faria isso? A gente não vai trabalhar com banco de dados nessa aula aqui, nem com back-end nessa aula, mas vamos criar algo que simule que esse nome vem de algum lugar, ok? A gente vai vir aqui no componente meubotão.ts e aqui eu vou criar uma variável aqui dentro, gente. Eu vou criar uma variável aqui chamada, por exemplo, texto do botão. E vamos fazer o padrão correto, né, que é definir o tipo. O TypeScript é sempre assim, né? O nome, tipo. E eu vou falar assim, eu quero que o texto desse botão seja, por exemplo, botão com texto dinâmico. Eu quero que esse texto aqui fique nesse botão, tá? Então, eu criei aqui a variável, ok? Texto, botão. Esse texto está fixo aqui, mas ele poderia vir de um banco de dados, por exemplo, de uma API, de um back-end, de algum lugar, né? Então, eu quero que agora, aqui no HTML, ao invés desse texto, fique o texto que está nessa variável aqui, ok? A gente vai ver agora como fazer esse processo de interpolação, ou seja, de mostrar o conteúdo de uma variável, de algo específico, dentro de um HTML. Para fazer isso, a gente aqui no HTML, a gente faz isso aqui, ó. A gente coloca aqui, ó, chaves, ok? Abre chaves 2 vezes, fecha chaves 2 vezes. Esse é o padrão para o Angular, ok? E aqui dentro a gente coloca a variável, o texto do botão. Então, ou seja, isso aqui, gente, não é o texto, não é a frase texto de botão. Quando está entre chaves duplas, assim, quer dizer que é o conteúdo da variável, ok? Se eu salvar agora aqui e voltar na página, olha lá, tá botão com texto dinâmico, tá vendo? Então agora o componente não está usando mais aquela frase fixa, e sim está usando o texto que vem aqui dessa variável, ok? Uma coisa importante, gente, aqui no TypeScript pode ser aspas simples, aspas duplas, tudo faz, tá? Não coloquei também um ponto e vírgula, mas poderia ter ponto e vírgula aqui.
Eu gosto das aspas simples, tá? Que é um padrão mais comum, tá? Mas tanto faz, aspas simples, aspas duplas, não faz tanta diferença, né? Mas um bom padrão é usar aspas simples, tá? Para textos, ok? Legal, tudo tranquilo aqui, gente? Beleza. Ah, a gente poderia também nessa aula, a gente fazer algo mais simples aqui. A gente poderia, para esse botão aqui, a gente poderia fazer algo mais complexo para ele. A gente poderia, por exemplo, para quando clicar, vamos fazer algo mais para esse botão ficar mais dinâmico, né? A gente pode fazer aqui para esse botão, quando a gente clicar nesse botão, ele, por exemplo, mostrar alguma frase aqui abaixo dele. Então, a gente pode fazer assim, ó. Quando clicar nesse botão, logo aqui abaixo ele mostrar um texto. Isso seria interessante, né? Então, a gente pode fazer algo assim, ó. Só para a gente testar o clique do botão, que é algo importante também para as próximas aulas. A gente pode criar logo aqui abaixo, gente, um método aqui, chamado, por exemplo, mostrar frase. Um método aqui, para criar um método, gente, isso aqui não é nem Angular, né? Isso aqui é TypeScript, né? Para criar um método aqui, não precisa ter, né? Para quem trabalhou com JavaScript, não precisa ter function aqui, não precisa ter não determinação, basta colocar aqui o nome do método. Até poderia ter aqui um void, por exemplo, para definir que isso aqui é um método void, mas não precisa ter nada a princípio, tá? Basta o nome do método, aqui dentro pode ter parâmetros, se for necessário, tá? E entre chaves, a gente põe o que o método faz, ok? O método também pode ter um tipo de retorno, como a gente viu, né? Pode ter aqui um, dois pontos, number, por exemplo. Tá? Eu confundi, pessoal. Na verdade, o tipo é depois, tá? O tipo, né? Se for void, tem que ser depois aqui, tá? Mas nem precisa nesse caso, que já infere que é void, tá? Aqui a gente pode fazer aqui, gente. A gente não pode, por enquanto, a gente pode fazer o seguinte, para mostrar aqui um alerta, por exemplo, para ver se funciona ou não, tá? A gente faz um alerta aqui, clicou no botão. Vou fazer isso por enquanto. Então, ou seja, tem um método aqui chamado mostrar frase, e ele mostra um alerta. Esse alerta aqui, pessoal, ele não é do Angular também, esse alerta é do próprio browser, ok? Esse alerta mostra uma caixinha de alerta no browser para mostrar essa frase, ok? Aí vamos supor que, quando eu clicar no botão, eu quero chamar esse método aqui. Então, para fazer isso, vamos voltar aqui no HTML, a gente coloca bem aqui dentro do botão, a gente coloca um clique entre colchetes, tá? Clique entre colchetes, e a gente põe aqui o nome do método, mostrar frase, ok? Que é o método que a gente chamou de mostrar frase. O nome pode ser qualquer um, né? Se a gente voltar agora ao browser, gente, toda vez que a gente clicar agora no botão, ó, ele mostra aquele alerta, tá vendo? O alerta clicou no botão. Clicou no outro, ó, ele mostra, clicou no botão. Então, agora o botão tem um comportamento, né? Evidente que numa aplicação profissional, na aplicação para valer, né, não vai mostrar um alerta, né? Quando clicar no botão, vai fazer um processamento, mostrar algo mais complexo, ou fazer uma chamada, uma API do back-end, né? Mas tudo isso estaria aqui dentro, gente. Toda a lógica, aqui dentro desse método, né, estaria toda a lógica de negócio, tá? Não necessariamente aqui, a gente vai ver mais na frente que a figura dos serviços em Angular, tem uma função de services, normalmente põe a lógica de negócio no service, tá? Mas, de qualquer forma, o método vai chamar essa lógica em algum momento, tá? Então, aqui nós já vimos um conceito muito importante, gente. Esses conceitos são básicos, mas são muito importantes. Viu o conceito aqui de criar componente. A gente criou um componente meu botão. Vimos o conceito de criar uma variável dentro do componente. Vimos o conceito de interpolação para mostrar o conteúdo de uma variável dentro do HTML. Vimos o conceito aqui de chamar o conteúdo de um método dentro de um botão, né? Essa ideia de chamar um método, essa ideia de chamar um método aqui dentro de um botão, a gente chama isso, só para nível de conhecimento mesmo, chama isso aqui de event binding, ok? É a ideia de chamar, você está chamando aquele método no HTML, ok? Com um clique aqui. Então, tem outras formas de binding, né? Eu posso fazer, por exemplo, ao invés de clicar, eu poderia ter, por exemplo, quando a pessoa pressionar Enter, por exemplo, ou então quando digitar alguma coisa numa caixinha de texto, ele faz uma ação, né? Tudo isso são eventos, né? Eventos que podem ser usados aqui no Angular, ok? Então, são conceitos básicos, mas são conceitos muito importantes para a ideia do curso. Vamos só para reforçar mais essa questão de criar componente, vamos criar mais um componente aqui, chamado, por exemplo, lista de usuários. A gente vai criar aqui o ng de novo, g de generate, c de component. A gente vai criar aqui dentro da pasta component novamente
Isso aqui, inclusive, já é uma boa prática, tá vendo? Você colocar os componentes agrupados, né? Então, dentro de uma pasta específica. Não necessariamente em componente, mas criar uma pasta de usuário, colocar todos os componentes lá dentro. A pasta de cliente, colocar todos os componentes lá dentro, né? Vou criar um componente chamado, por exemplo, lista. Estou errado aqui. Lista usuários, por exemplo. Então, um componente que a gente vai criar agora, ok? Então, criar esse componente. Ele criou agora aqui, ó, uma outra pasta chamada aqui, ó, lista usuários, tá vendo? Onde criou o componente aqui, lista usuários. Para esse componente, vamos fazer algo mais robusto, ok, gente? Mas se bem que não dá para te fazer, que tem que ver lá a repetição, mas vamos ter aqui na mão mesmo. Vamos supor que tem aqui, ó, usuário 1 aqui, vamos criar por enquanto manualmente mesmo. Usuário 1, usuário 2, 4 usuários aqui. Mais na frente, na próxima aula, a gente vai ver como usar lá as repetições. A gente vai fazer isso aqui com uma repetição, tá? E hoje não vai dar tempo. Mas esse componente aqui, ó, ele tem 4 parágrafos com textos fixos, tá vendo? Se voltarmos aqui ao browser, a gente vai ver que ele não mostra esse componente de usuário, que a gente não chamou ele ainda, né? O seletor dele aqui, gente, ó, é app lista usuários, tá vendo? Então, basta te chamar ele aqui, ó, no nosso arquivo app.html. Se a gente chamar ele aqui, vamos dar aqui um BR para quebrar a linha. Então, HR para fazer aquela divisória, né? E vamos chamar ele aqui, esse usuário. Lembrando, gente, que tem que importar. Sempre quando você usa um componente que vem de outro lugar, né? Você tem que importar ele aqui, aqui nesse import, ok? Tem que importar aqui lista usuários, ou então usar o Enter lá para importar automaticamente. Então, a gente incluiu esse componente aqui. Se a gente voltar ao browser agora, nós temos aqui os botões, e temos aqui ó, a lista dos usuários, tá vendo? Isso aqui é muito bacana, que eu posso usar essa lista quantas vezes for necessárias, em quantos lugares for necessários, né, gente? Eu até dei um exemplo lá no passado, não sei se vocês lembram, eu mostrei um site lá do CAD, e nesse site lá do CAD, que foi feito pela nossa equipe, tem essa caixinha aqui de avaliação, tá vendo? Isso aqui é um componente, gente. E ele tem vários lugares de aplicação, essa questão da avaliação. Então, eu só criei uma vez o componente, e em todos os lugares que ela é usada, eu chamo esse mesmo componente. É como se fosse chamar assim, ó, tem lá um app, banner, avaliar. Ele vai dar erro porque não existe isso aqui na nossa aplicação, né? Mas, ou seja, eu criei um banner, um componente para o banner avaliar, e em todos os lugares que ele é usado, eu só chamo esse componente e ele já mostra para mim. Então, criar componente é uma ideia muito boa. E separar também, né? Cada componente fazendo algo muito específico, ok? Como o tempo está acabando, gente, o que eu espero de vocês? Na próxima aula, nós vamos explorar assuntos mais complexos, né? Então, a gente vai usar lá a repetição, vamos ver assuntos mais específicos, vamos aprofundar nesses conceitos de componentes, também de rotas, não sei se é na próxima aula ou na seguinte, mas é importante que isso aqui seja fixo na cabeça de vocês, né? Esses conceitos básicos. Quem não trabalha com Angular ainda, aí eu sugiro praticar isso aqui, rever a aula e praticar esses conceitos todos para a próxima aula, ok? Temos 2 minutos, a gente vamos abrir aí para perguntas. Se alguém tiver pergunta, a hora é essa, gente. Ou, Não. quando você cria ali o componente ali, por exemplo, você criou no comando lá, e componentes barra lista usuário, você colocou lá como camel case, né? Uhum. Ele é obrigatório, camel case, aí ele vai criar lista traço usuários. Exatamente. Não é obrigatório, tá? Mas é uma boa prática a gente criar assim, tá? Boa pergunta, viu, Felipe? É uma boa prática de criar os componentes usando aqui as letras seguintes maiúsculas, porque já troca elas pelo tracinho aqui, tá vendo? Então, Troca pelo tracinho, e além disso, se você observar no componente, ó, o nome da classe já fica assim, tá vendo? Listas e U maiúsculo, tá vendo? Então é importante sempre usar esse padrão. Então, se tiver 3 nomes, por exemplo, ó, lista usuários logados, por exemplo. Aí o logado, por exemplo, já faz com L maiúsculo. Se a gente criar esse componente aqui, ó, ele criou mais uma pasta, tá vendo? Usuários logados. E ele fez os tracinhos, tá vendo, pra gente? E o nome da classe ficou lista usuários logados. Se eu colocar tudo minúsculo, o nome da classe ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Nome dos usuários logados, né? Então não ficaria legal, né? Até para leitura não ficaria legal, né? Então é uma boa prática na hora de criar, já fazer assim, que o nome da classe fica certinho pra gente, tá? É uma boa prática. Mas nada impede que você faça tudo minúsculo, tá? Mas não é legal.
Mais alguém, gente? Então, beleza, pessoal. É importante o feedback, tá, pessoal? Se tiver alguma dificuldade, se o ritmo estiver muito rápido também. Eu vou falando aqui, né? Como não é presencial, eu não tenho o feeling, assim, da percepção que vocês estão tendo, tá? Se você mostrar o feedback, ver se tem que repetir, eu repito, tá? A gente vai levando. Mas a ideia é que no final desse curso, gente, vocês consigam fazer uma aplicação funcional, com back-end, inclusive publicando na internet. Essa é a ideia, tá? A gente vai trabalhar para isso. O tempo é curto, né? São 10 aulas somente, né? Mas a ideia é que a gente tenha, nem que seja uma aplicação mais básica, vocês consigam avançar depois, mas tem algo nesse sentido, tá? Então, legal. Acho que o João quer ver alguma coisa. Você fica um pouquinho para a gente compartilhar essa tela, João. E os demais, agradeço muito. Muito obrigado. Até a próxima semana, gente. Não sei Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Valeu, Paulo. Boa noite. Valeu. Não sei se eu Valeu. consegui compartilhar aqui a tela. Acho que foi até para a gravação, né, Felipe?